Sobe agora a palco João Arriaga, Sales Manager da Silpath, com a apresentação Segurança de Dados e Riscos do Trabalho Híbrido. Ser o último a falar tem uma grande vantagem. O último, ou quase o último, tem uma grande vantagem. Há uma série de pontos que eu ia abordar, que já foram aqui brilhantemente abordados por meus colegas e que eu vou conseguir passar rapidamente. No entanto, acho que vou conseguir aqui introduzir um tema novo que ainda pouco foi falado aqui. Tudo isto já foi aqui dito e eu, enquanto este slide passa, vou-vos contar uma pequena história que eu intitularia de ilusão. Aqui há meses atrás, numa destas entrevistas que as televisões fazem quando a gasolina sobe, infelizmente vezes demais, perguntava a uma determinada televisão a um senhor que estava na fila: então o senhor vem para aqui e desculpe lá, em que é que esta subida vai afetar a sua vida? Vai deixar de ter que fazer alguma coisa, não vai? E o senhor dá uma resposta completamente surpreendente e diz assim: não, olha, senhor, eu estou aqui por acaso, porque de facto vim aqui meter gasolina e vim-me aqui no meio desta fila, mas eu não tenho problema nenhum com isto. Sabe porquê? Porque eu meto sempre 20 euros, portanto não tem problema nenhum. Ora bem, este senhor vive de facto numa ilusão. E esta ilusão é a ilusão que a maior parte das empresas em Portugal, especialmente as PMEs, e muita gente, e não só em Portugal, vive de que esta coisa da fuga de dados e desta coisa da perca de dados só acontece aos outros. Já aqui foi dito isso hoje. E, portanto, o nosso lema aqui é, de facto, proteger antes que seja tarde demais, para não termos o problema do famoso provérbio português que diz casa roubada, trancas à porta. Vamos evitar que isso aconteça. O que é que se passou com a pandemia? A pandemia, já aqui foi também dito, a pandemia trouxe uma nova realidade para as empresas. Já existia o teletrabalho, mas esse teletrabalho foi extremamente potenciado e foi a única forma que as empresas tiveram de continuar a trabalhar face às limitações que havia. Este teletrabalho foi muito bem aceito pelas pessoas. Está provado por estudos feitos que a maior parte das pessoas não tem problema nenhum em trabalhar 3 dias em casa e 2 dias na empresa, porque isso até lhes reduz os custos, por um lado. Não têm que se deslocar, se calhar até acordam mais tarde. As empresas perceberam que têm a maior produtividade do lado das pessoas e, portanto, é de facto uma realidade que existe, que vai continuar, não vai de forma nenhuma parar, mas que cria imensos problemas em termos de segurança de dados. E porquê é que cria imensos problemas de segurança de dados? Porque as pessoas vão ter que começar a partilhar informação delas para a empresa, da empresa para elas, delas para elas, por todo lado, e acontece que os dados vão circulando e, no fim disto, perdemos completamente o controle dos dados. Não sabemos onde é que os dados estão, quem é que lhes está a aceder, onde é que eles param, se há pessoas que lhes estão a aceder que não devem estar a aceder, e isto é um problema que as empresas efetivamente têm. De facto, a questão do teletrabalho foi extremamente bem aceita pelas pessoas, de tal maneira bem aceito que as pessoas, ao trabalharem em casa, pensam que estão a trabalhar na empresa. E não é verdade. As redes domésticas, como vão ver, e já aqui foi dito hoje, têm muitíssimos mais problemas que as redes empresariais. Uma pergunta muito importante que se deve fazer. O interno é seguro e o externo não? Ou seja, todas as ameaças que nós temos são externas e o interno não tem qualquer problema? Vamos ver que não. Surpreendentemente, 565 empresas que foram inquiridas sobre este tema, cujos tinham tido um ataque, portanto, tinham sido alvo de um data breach nos últimos 12 meses, respondem claramente. 39% dos motivos foram internos, da razão do ataque foram internos. Agora, a diferença está em que a motivação do ataque é completamente diferente. Normalmente as externas são sempre maliciosas, ou praticamente sempre maliciosas, enquanto as internas não. As internas podem ser maliciosas, serão poucas, eventualmente, mas serão por erro de sistema, por erro das pessoas, por negligência, por falta de atenção. Já aqui hoje foi abordado esse tema com muita profundidade. Mas acontece. Esta circulação de dados de um lado para o outro, este uso do biodo, criou aqui uma série de problemas, ou potenciou uma série de problemas que já antes existiam, mas agora existiam muito mais. E todas as ameaças normais de ransomware, de phishing, de smishing e os mishings todos que existem por aí, acabaram por ser muito mais potenciados pelo facto de haver muito mais pontes a entrar para dentro da empresa, que são os colaboradores todos que estão fora da empresa. Estudos dizem que o aumento dos custos diretos com fugas de dados aumentaram 10% praticamente de 2020 para 2021. Estou a falar de custos diretos, não estou a falar de custos indiretos, não estou a falar de perca de reputação, não estou a falar de percas de negócio que as empresas podem ter tido e não sabem que tiveram, e, portanto, isto é extremamente difícil de medir, mas isto são custos diretos que aqui estão.
Os desafios da segurança do trabalho híbrido, depois, obviamente, já aqui foi falado muitas, com devida profundidade nisto, e há uma coisa muito importante que é a questão das redes empresariais serem acedidas por redes domésticas. A rede doméstica passa a pertencer à rede empresarial. Há dispositivos que são ligados à rede empresarial através das redes domésticas que nós não sabemos se têm malware dentro ou não, e, portanto, é um stress enorme para as equipas da IT conseguir controlar o que é que se passa com estes dispositivos. Eu nomeei aqui 3 vetores, no fundo, na realidade são 4, que são os vetores, na nossa opinião, SIL-PAT, de maior risco. Número 1 são, de facto, as redes domésticas, voltando à questão das redes domésticas. Normalmente têm firewalls perfeitamente básicos, antivírus que provavelmente são gratuitos e de pouca eficiência, e o uso. Não nos podemos esquecer que nós, ao circularmos com o nosso telemóvel ou com o nosso iPad pela rua fora, vamos ligando a Wi-Fi que já temos registadas no nosso dispositivo e não sabemos o que é que essas Wi-Fi podem descarregar para cá, e depois vamos desligar isso à empresa, portanto é mais um risco que se pode correr. Mas não é só do lado das redes domésticas que existe o problema, e isto aqui já foi focado também muito, e eu não me vou alongar sobre isto. As empresas têm a certeza que têm as infraestruturas preparadas para este aumento significativo de acessos remotos? Todas as VPNs estão devidamente seguras, devidamente bem configuradas? Todos os RDPs estão devidamente seguros e configurados? Os softwares estão todos bem? Já aqui foi falado e é preciso ter isto em atenção. Por último, também já aqui muito abordado hoje, o utilizador. É sempre o elo mais fraco no meio disto tudo, porque não está formado, porque não está sensibilizado, porque a empresa não tem uma política transversal de cibersegurança que seja entendível e entendida por toda a gente e, portanto, o utilizador acaba por ser, de facto, o primeiro ponto onde esta cibersegurança, onde esta fuga de dados pode acontecer. Outro ponto muito importante é a ligação à rede interna. Não estou a ensinar nada a ninguém, a ligação à rede interna de dispositivos que estão lá fora, que entram no escritório já passado pelo perímetro e ligam-se dentro do perímetro, têm que ser obviamente, devidamente analisados para termos a certeza que nada mal trazem à empresa. Como boas práticas, não confiar em ninguém, zero trust, aqui foi falado, acrescento aqui só uma questão muito importante, que é não dar às pessoas mais permissões do que elas efetivamente precisam. As pessoas têm que ter as permissões mínimas para a tarefa que têm que desempenhar, e não mais do que isso. Porque se eu dou muitas e depois retiro, posso correr o risco de ser tarde demais. Portanto, posso fazer ao contrário, começar de baixo e, se for preciso, aumentar, mas dar as permissões mínimas. O uso de clouds tem que ser, obviamente, controlado, já aqui foi muito falado sobre isso, acabar com as passwords 1, 2, 3, 4, 5, 6 com post-its colados em cima do teclado do computador, isso tem que acabar. Usar sempre MFA, como já aqui foi dito, são práticas, obviamente, muitíssimo importantes, mas eu acrescento aqui qualquer coisa, que é, vamos passar a encriptar e a dar uma segurança direta aos dados que estão dentro da nossa cloud e não só ao acesso a essa cloud. Portanto, não vamos controlar só o acesso a essa cloud, mas vamos também controlar o acesso aos dados que estão dentro dessa cloud. E isso implica encriptação. E é isso que aqui me traz, e é essa novidade que, eventualmente, posso eu aqui trazer na minha apresentação, que foi pouco abordada aqui. Foi alguma coisa, mas foi pouco abordada. Antigamente, e fazendo aqui uma analogia entre o que é hoje e que era a Idade Média, construía-se um grande castelo com um fosso à roda, cheio de crocodilos do fosso e uma ponte levadiça que abria e fechava quando nós queríamos deixar entrar alguém ou sair do castelo. Hoje não funciona, as empresas têm uma velocidade no negócio muitíssimo grande e não podem estar à espera que a ponte baixe e têm que ter várias pontes. E as pontes têm que estar constantemente abertas e nós temos que ter a certeza, por um lado, que essas pontes são seguras, que não nos deixam cair no fosso e ser comido pelos crocodilos, por um, e também ter a certeza que tudo que está dentro do meu castelo, quando sai para fora do meu castelo, peço o pleonasmo, que está tão seguro como está lá dentro. E isto só se consegue através da encriptação. As soluções de segurança, obviamente, que já aqui todas foram faladas, todas estas soluções de segurança que aqui estão são soluções de segurança perfeitamente válidas, mas eu volto a acrescentar aqui a questão da encriptação. Eu tenho que ser capaz de encriptar dados sensíveis da minha empresa, estejam eles onde estiverem, dentro, fora, dados que sejam partilháveis ou dados que sejam residentes na própria empresa, mas que não têm que ser partilháveis, porque se eu
sofreram um ataque, esses dados estão indevidamente encriptados e os hackers não lhes têm acesso. O Instituto Ponemon da IBM diz, e temos que acreditar que seja verdade, que o segundo fator mais importante para mitigar fugas de dados é a encriptação extensiva. A encriptação não é uma encriptação normal, na nossa opinião. Tem que ser uma encriptação que tenha uma camada de encriptação, obviamente, que tenha uma camada de permissões, camada de permissões que permite que eu, passo o personagem outra vez, que permite que eu dê às pessoas as tais permissões mínimas que as pessoas têm que ter. Há pessoas que podem ler, há pessoas que podem ler e editar, há pessoas que podem ler e imprimir, e há pessoas que podem ler, editar e ter full controle sobre os documentos. E, portanto, eu não tenho que dar a toda a gente as mesmas permissões. E isto permite que os dados andem fora da minha empresa e que eu saiba o que é que lhes acontece. A terceira camada é uma camada que me permite responder a qualquer alerta que eu tenha. Ou seja, se eu tiver um breach e souber que esse breach existe, eu vou ter a capacidade de agir sobre os documentos que me foram roubados para que os possa bloquear e não ter acesso. A terceira camada é uma camada de auditoria que, obviamente, me obriga e que me permite saber o que é que se passa com os meus fecheiros. Quem acede, quem não acede, quem é que tentou aceder e não podia. E, portanto, a encriptação não é pura e simplesmente uma encriptação ponto a ponto, ou está encriptado, porque uma vez desencriptada, está desencriptada e já está, toda a gente lhe tem acesso. A nossa visão é ter uma encriptação que, efetivamente, permita que os dados circulem por todo lado, devidamente controlados. 4 pilares fundamentais da segurança avançada de dados. Proteger dados onde quer que eles estejam. A visibilidade e rastreio, não só sobre o que é que se passa com os meus dados, mas ter a certeza que os dados que eu considero sensíveis na empresa estão efetivamente protegidos. O controle dinâmico das minhas permissões. Eu tenho que ser capaz, local ou remotamente, de mudar as minhas permissões. Ou seja, se eu dei uma permissão a uma determinada pessoa para ler e editar, se eu a certa altura acho que essa pessoa já não precisa de editar, em tempo real mudo-lhe a permissão, esteja ela na Austrália, na China ou em Portugal. E consigo mudar a permissão em tempo real. É fundamental. E a terceira é, tal que eu falei há pouco, que é a capacidade de agir sobre uma determinada alerta que eu tenho. Outra boa prática que nós recomendamos, que é não centralizar demasiado a proteção de dados. As empresas têm departamentos, os diretores de cada departamento saberão melhor que ninguém quem deve ter acesso aos documentos e quais os documentos que devem proteger e, portanto, se descentralizarmos esta proteção de dados, vamos conseguir ter uma muito maior eficiência, muito maior rapidez em proteger os dados da nossa empresa. Não deixemos isto na mão de uma pessoa só. Por último, 3 pontos fundamentais na proteção de dados. 1, proteger. 2, auditar, e com isto vou terminar. E 3, automatizar a proteção de dados sempre que possível, não a fazendo depender de intervenção humana. É possível e, como devem calcular, a Silpat tem uma solução que cobre tudo isto aqui que eu acabei de dizer. E muito obrigado pela vossa atenção e espero que tenha sido útil.